Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa semana inaugural. Espero que vocês possam aproveitar muito do nosso evento. E a nossa primeira palestrante é a Gleice Santos Silveira, que é graduada em farmácia, com habilitação em farmácia e bioquímica industrial pela Universidade Federal de Ouro Preto e mestre em ciências farmacêuticas também pela UFOP. Ela é especialista em regulação e vigilância sanitária da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e ela atuou como docente na faculdade Vértice Univertix, na UFOP e também em um curso de pós-graduação na Univiçosa. Ela possui experiência como supervisora de produção em indústria farmacêutica e controle de qualidade em indústria de cosméticos. Passo a palavra a Gleice e boa palestra a todos. Boa tarde a todos os participantes. Só um segundinho aqui para conseguir abrir aqui a apresentação. Tá certo. O computador aqui um pouco lentinho, acho que ele está localizando agora. Então, gente, é um prazer estar aqui hoje conversando um pouquinho com vocês. Achei muito legal a iniciativa da Liga Acadêmica de Farmácia, liderada aí pelo professor André. Então, meus parabéns aí aos discentes envolvidos, ao professor, pela realização do evento, pela ideia, né? E por todo esse trabalho que eu sei que com certeza eles tiveram bastante para propiciar esse momento para vocês de troca de experiência, né? Eu imagino que o professor José André e vocês também, né, já tenham visto um pouquinho da minha experiência descrita, né, na divulgação do evento. Eu sou farmacêutica, com habilitação em farmácia industrial. Na minha época ainda não existia farmacêutico generalista, e já começo entregando a minha idade, sacanagem. Mas, pela UFOP mesmo, fiz mestrado também em ciências farmacêuticas aí na UFOP, e cheguei até a iniciar o doutorado aí, mas nesse meio do caminho eu fui aprovada no concurso da Anvisa e não pude continuar, né, com o doutorado, que acabou sendo agora um plano para o futuro, né, foi adiado. Mas então eu tenho um carinho enorme pela escola, né, que foi aí se deu o início da minha formação, né, e tem uma bagagem aí importante que foi adquirida na escola, então isso reforça o carinho e a alegria de estar falando com vocês nesse momento. Então, como já foi falado, eu sou farmacêutica industrial e pela escola. Depois de me formar, eu passei pela indústria, né, de cosmética, eu trabalhei um tempinho com controle de qualidade microbiológico, e depois fui para a indústria farmacêutica, onde eu trabalhei como supervisora de produção. Nesse meio tempo, eu acabei resolvendo fazer um mestrado na área de farmácia, voltei para Ouro Preto para fazer esse mestrado, e o plano inicial era voltar para a indústria. Só que ao terminar o mestrado, quando eu estava terminando, próximo de defender, surgiu a oportunidade de fazer uma seleção para professor substituto. E aí eu me perguntei por que não. Foi no mesmo dia, inclusive, que eu tinha uma entrevista marcada com a indústria, mas eu achei que seria legal tentar e ver como seria essa atividade de docência. Eu acabei gostando muito, trabalhei, foi uma surpresa para mim. Essa troca com os alunos, eu acho que é uma coisa muito incrível. Você acaba aprendendo mais, estudando mais, e eu sempre gostei de estudar. Não no sentido de falar querendo ser nerd, não, mas é porque eu sempre me interessei muito em aprender. E como docente, eu acho que acaba que você tem muito essa oportunidade, né? E mesmo porque muitos atuam também com pesquisa, então é uma área que é bastante desafiadora. Só que também, durante o mestrado, por trabalhar bastante com legislação voltada para a área de vigilância sanitária e ter bastante contato, né, com a legislação, no arcabouço regulatório da Anvisa, principalmente aquele relacionado a medicamento genérico, a bioequivalência, equivalência farmacêutica, que na época estava em voga, eu acabei me interessando demais por essa área e comecei a falar
e eu acho que o universo meio que escutou, de que se existisse uma seleção para a Anvisa, né, futura ali, que eu com certeza faria, e que eu queria, assim, integrar o corpo da agência. Então, acabou que isso aconteceu. Não foi exatamente o que eu imaginei quando entrei na graduação, mas eu fui muito feliz no meu caminho, em todas as áreas que eu atuei. Então, eu fico bem feliz de falar agora com pessoas que estão escolhendo também seguir esse caminho, né, na área da farmácia, e pessoas que estão seguindo também caminhos que muitas vezes se cruzam, se encontram, em alguns momentos são comuns, como o pessoal da química industrial, né? Porque é uma área que eu gosto muito e acabei atuando em várias situações diferentes, em várias posições diferentes, e sempre fui muito feliz e me realizei bastante. E eu espero que aconteça o mesmo com todos vocês, que no caminho que cada um resolver seguir, né, também se satisfaça. Inicialmente, gente, eu queria falar um pouquinho para vocês do Sistema Único de Saúde. Talvez agora vocês pensem, meu Deus, ela perdeu o foco totalmente. Isso pode acontecer, claro, mas não é o caso. Como eu sei que a gente está falando aqui com pessoas que estão desde o início do curso até mais próximo do final, eu achei que era interessante dar uma visão geral do que seria o Sistema Único de Saúde também. Só um segundo, gente. Janela estava aberta, desculpa, então, barulho externo aqui, imaginei que devia estar incomodando. O SUS, né, como todo mundo sabe, é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo, né? E a rede que compõe o SUS, ela é extremamente ampla e vai abranger vários serviços de saúde. Ela engloba desde a atenção primária, né, média e de alta complexidade, como serviço de urgência e emergência, atenção hospitalar, as ações e serviços de vigilância epidemiológica, de vigilância sanitária, que é onde eu me encontro, e de vigilância ambiental e assistência farmacêutica. A Lei Federal 8080 de 90, ela estabelece, então, a vigilância sanitária como um dos campos de atuação do Sistema Único de Saúde. E o que seria a vigilância sanitária, então? A vigilância sanitária é um conjunto de ações, né, que tem o objetivo de eliminar ou diminuir e até mesmo de prevenir riscos à saúde, né, e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio do ambiente, da produção e da circulação de bens e prestação de serviços que tenham interesse para a saúde. Então, ela vai abranger as atividades de vigilância sanitária, tanto o controle de bens de consumo, que vão direta ou indiretamente se relacionar com a saúde, compreendendo todas as etapas, todos os processos, a produção e também o consumo e controle da prestação de serviços que vão se relacionar com a saúde. Então, no Brasil, né, as ações de vigilância sanitária, elas são tomadas dentro do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, né? O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, ele é composto pelos 3 entes federativos. Cada um tem sua parcela de responsabilidade no desenvolvimento dessas ações de vigilância sanitária. Como ente federal, o representante é a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da qual eu faço parte do corpo. E a gente também tem os entes estaduais e os entes municipais da vigilância sanitária. Então, no âmbito estadual, né, por exemplo, em Minas, seria a vigilância sanitária estadual, que vai ser responsável por coordenar a nível estadual e executar as ações junto com os municípios, né, de acordo com as especificidades de cada região. Então, a gente sabe de todo esse processo de descentralização de ações, né, dentro do SUS e, por sua vez, claro, dentro do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Então, a Anvisa, ela coordena as ações, a regulação, né, todo o normativo, o arcabouço normativo federal é estabelecido dentro do âmbito da agência e se aplica a todo o país, e dentro do seu estado,
né, de responsabilidade de cada estado, criar, então, esse arcabouço regulatório estadual, né, que vai, lógico, sempre direcionado com o normativo, o arcabouço regulatório da Anvisa, que vai nortear as ações de vigilância sanitária no estado e, por suas vezes, dependendo da complexidade e da capacidade de cada um desses entes, executar as ações também dos municípios. A Anvisa, gente, ela foi criada por uma lei federal em 1999. A gente tem uma agência muito nova aqui no país. Então, anteriormente, as ações de vigilância sanitária no país, elas eram tomadas dentro da Secretaria de Vigilância Sanitária, que era parte integrante do Ministério da Saúde. A Anvisa é uma agência regulatória, né, uma autarquia, né, especial, esse é o nome para esse tipo de agência reguladora, e a gente tem autonomia administrativa e orçamentária dentro da Anvisa. Ela é localizada, hoje a sede dela é localizada em Brasília, e eu coloquei aqui para vocês umas fotos, a gente tem ali uma sala de principal de reuniões da gente, um prédio principal, ele está mostrado ali, a portaria. E o que eu queria falar com vocês aqui, na verdade, hoje a gente tem cerca de 2.000 servidores, né, na agência. E a gente tem 4 cargos de carreira dentro da agência. A gente tem os especialistas em regulação e vigilância sanitária, os analistas administrativos, os técnicos em regulação e vigilância sanitária e os técnicos administrativos, né? Os cargos especialistas e analistas são obrigatoriamente de nível superior para ser ocupadas essas vagas, e para técnica em regulação e técnico administrativo, o requisito mínimo é que tenha o 2º grau concluído. Dentro da agência, a gente costuma falar que a gente tem atividades lá que seriam atividades administrativas ou de suporte e as atividades finalísticas. Então, o que seriam as atividades administrativas de suporte? Seriam aquelas atividades que são feitas, né, para permitir que as atividades finalísticas elas sejam realizadas. Então, toda atividade nossa que vai realmente fazer essa função de fazer a vigilância sanitária acontecer, elas são atividades finalísticas. Então, um trabalho de inspeção, um trabalho relacionado ao registro de um medicamento, um trabalho relacionado à fiscalização de uma propaganda de tabaco, por exemplo, isso tudo a gente chama de trabalho finalístico. Só que para poder fazer esse trabalho finalístico, os especialistas em regulação e os técnicos em regulação, eles precisam de uma estrutura mínima, né? Que é fornecida para a gente, então, pelo quadro administrativo, que vão ser responsáveis, então, pelos sistemas de informática, pela parte de administração de RH, e por aí vai, só para dar uma exemplificada para vocês. Aqui são só mais umas fotos de Brasília, né? Tentando aí seduzir as pessoas para poder também querer integrar o corpo da agência no futuro, quem sabe. Mas eu coloquei aqui um mapa do Brasil no centro, porque, na verdade, a Anvisa ela não está localizada, os servidores não estão localizados só aqui em Brasília, né? A maior parte dos servidores estão localizados aqui, sim, mas a gente tem servidores espalhados por todo o país, em todos os estados, né, em todas as unidades de federação, fazendo trabalho nas PAFs, que são as unidades que vão estar em portos, aeroportos e fronteiras, que vão cuidar tanto da saúde do viajante, como também vão cuidar também da importação de produtos sujeitos à vigilância sanitária e à circulação desses materiais dentro do país, né? Além disso, a gente tem uma outra gerência geral da Anvisa, que está localizada fora da sede de Brasília, que é a de tabaco, a GGTAB, que está localizada hoje no Rio de Janeiro. Até o momento ela não saiu de lá, parece que existem planos de tirar ela de lá, mas até o momento o pessoal do tabaco continua lotado no Rio de Janeiro, que hoje regula principalmente a parte de publicidade e propaganda do tabaco. A missão da Anvisa ela é proteger e promover a saúde da população mediante intervenção de riscos decorrentes de produção,
do uso de produtos e serviços sujeitos à vigilância sanitária, em ação coordenada e integrada no âmbito do Sistema Único de Saúde, né, no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. E aqui a gente tem mostrado, então, os campos de atuação da Anvisa. Quando, naquele momento inicial, às vezes as pessoas pensam, nossa, 2.000 servidores, como tem gente trabalhando na Anvisa? Às vezes as pessoas se assustam. Mas a Anvisa é uma agência, no bom sentido, uma agência monstro, porque a gente engloba uma quantidade de campo de atuação que eu, sinceramente, eu não conheço. Das agências que eu vejo, que tive algum contato e das que, né, de referência mundial, nenhuma tem um escopo tão grande quanto da Anvisa. Normalmente estão divididos esses campos em mais autoridades sanitárias, então, por isso esse tamanho de corpo, que na verdade, sinceramente, ele é pequeno para o tamanho do escopo que a gente tem. Mas essa é uma discussão para outro momento. Então, a Anvisa, então, ela regula alimentos junto com o MAPA, né, o Ministério da Agricultura e da Pecuária. A Anvisa também tem regulação a respeito dos produtos cosméticos, né, onde a preocupação vai principalmente ali voltada para, por exemplo, agora, né, o pessoal do cosmético está bastante assoberbado de demanda por causa dessa demanda grande de álcool gel, né, que tem agora. Então, as metas deles estão extremamente apertadas e o pessoal tá bem complicado para eles nesse momento, porque as demandas relacionadas aos demais cosméticos, mesmo estéticos, elas estão em segundo plano, como tem que ser, né, nesse momento. Tem que trabalhar, claro, com priorização, né, quando a gente tem recurso limitado, uma situação de emergência, é assim que a agência trabalha. Temos também uma área que trabalha com saneantes, né? Então, a gente tem tanto o registro como a fiscalização de alimento, de cosmético, de saneantes. A gente tem a área de tabaco, que eu já tinha falado com vocês. A Anvisa também está envolvida também com a análise de segurança para o humano, né? Para quem vai consumir os produtos alimentares onde vão ser empregados agrotóxicos. Então, existe também uma equipe que vai cuidar a respeito disso, junto com o pessoal do IBAMA e o MAPA, né, que agrotóxico, na verdade, envolve esses três órgãos diferentes, não é só a Anvisa, cada um numa área de atuação diferente. A gente também faz, né, a fiscalização e a regulação de serviços de saúde, né, produtos de saúde, laboratórios oficiais, sangues, tecidos e órgãos, as atividades de farmacovigilância, propaganda e publicidade dos produtos sujeitos à vigilância sanitária, né? Como eu já tinha falado um pouco com vocês também, trabalho de portos, aeroportos e fronteiras, né? Cuidando tanto de saúde de viajante, como também trabalho relacionado à importação e circulação de produtos sujeitos à vigilância sanitária no país. Relações internacionais, na verdade, são os acordos de cooperação que a gente tem internacional hoje para troca de informação entre as agências, né, permitindo que a gente tenha tanto um crescimento de harmonização das ações tomadas em âmbito mundial, né, como também um recebimento de informação de alertas de segurança, de informações sobre fiscalização, mas eu vou entrar um pouco mais em detalhe daqui a pouquinho a respeito disso. Já tinha falado também da nossa atividade da coordenação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Então, existe também uma área, né, que vai ser responsável por fazer essa coordenação de uma forma geral. E eu circulei aqui o que, na verdade, a área onde eu trabalho, a gente tem como escopo medicamentos e insumos farmacêuticos, e que eu acho que é o interesse de todo mundo aqui falar um pouquinho a respeito disso. Né? A Anvisa hoje, gente, ela integra o ICH, né? Então eu vou falar algumas coisinhas para vocês aí, para que vocês comecem a entender um pouquinho desse nosso mundo regulatório também, né? Então o ICH, né? Ele é um dos fóruns mais importantes de convergência regulatória na área de fármacos e medicamentos, e ele é responsável pela produção de diversos guias técnicos, né, que são referência internacional para o desenvolvimento e registro desse tipo de produto, e que muitas vezes embasam legislação mundial,
né, de registro e também relacionada às inspeções, por exemplo, de boas práticas de fabricação de produtos sujeitos à vigilância sanitária, no caso, fármacos e medicamentos. O escopo de CH vai fazer harmonização só dentro desse âmbito, né? O ICH ele conta com colaboração tanto de autoridades reguladoras como de associações de indústrias farmacêuticas, né? Como eu falei com vocês, por meio da Anvisa, o Brasil ele integra hoje o Conselho Internacional de Harmonização de Requisitos Técnicos para Registro de Medicação de Uso Humano, né? Desde 2016. Em 2016, então, o Brasil entrou como membro observador, né? O Brasil estava lá presente nas discussões, podia saber ali de antemão o que eram as decisões do ICH, desse comitê, mas naquele momento ainda não existia uma posição de voto, uma posição mais efetiva no sentido de participar da elaboração desses guias do ICH, né? Em 2019, porém, no final do ano passado, o Brasil ele foi aceito como um membro eleito para o comitê gestor do ICH, que foi uma conquista bastante importante para o Brasil. O ICH ele tem como membro permanente os Estados Unidos, a União Europeia, o Japão, Canadá e Suíça, né? Na verdade, esses membros permanentes são representados também pelas agências regulatórias e sanitárias responsáveis pela regulação e pelo controle sanitário de fármacos e medicamentos nesses países, né? Em 2018 foram eleitos Coreia do Sul, China e Singapura para participar também como parte do comitê gestor, e o Brasil passou a integrar em 2019 esse comitê gestor. Essa participação, então, do Brasil, né, na figura da Anvisa como membro do CH, ela permite que a Anvisa ela faça indicação de especialistas para compor os grupos de trabalho do CH, o que contribui de uma maneira mais significativa tanto para o desenvolvimento como a aprovação de guias e vai favorecer também o alinhamento, né, da legislação brasileira sobre medicamentos e as melhores práticas internacionais. E por que é tão importante, na verdade, a gente ter esse tipo de alinhamento, né? Quando a gente fala disso, a gente fala de trocar experiência e informação com especialistas do mundo inteiro, né, das principais potências, e garantir que nossos produtos aqui dentro atinjam o mesmo nível de qualidade, né, de segurança e eficácia do que aqueles outros que estão circulando nesses outros países. E a gente facilita também com que os nossos produtos possam ser exportados, né? O que é bastante interessante para o país, né? Quando a gente fala de crescimento dessas indústrias e, consequentemente, do campo de trabalho na nossa área, né, e na economia do país. Então, gente, dentro da Anvisa, né, eu tinha falado com vocês que a gente tem um escopo que a gente vai trabalhar junto com insumos e medicamentos. Então, essa parte de insumos e medicamentos, na verdade, gente, ela é trabalhada em várias áreas, em várias gerências gerais dentro da Anvisa, mas cada uma delas com uma perspectiva diferente, né? Então, a gente tem uma gerência geral que vai cuidar de registro de medicamentos e produtos biológicos e insumos farmacêuticos. A gente tem uma gerência geral que cuida de inspeção e fiscalização sanitária. Existe uma gerência geral que cuida do monitoramento desse tipo de produto sujeito à vigilância sanitária, que é a GGMON, né? E por aí vai, né? Dentro da gerência geral de inspeção e fiscalização sanitária, né, a gente tem, então, várias coordenações e várias gerências. Eu gostaria de destacar aqui para vocês a GIMED, né? A GIMED é a área onde eu atuo, né? A gerência de inspeção e fiscalização sanitária de medicamentos e insumos farmacêuticos, e mais especificamente eu trabalho na COINS, né? Eu sou especialista hoje da COINS, que é a coordenação de inspeção e fiscalização sanitária de produtos biológicos e insumos farmacêuticos, né? Inicialmente, quando eu entrei na Anvisa, né, eu fui lotada inicialmente na GGMed, né? Eu trabalhei um tempo lá, eu trabalhei 2 anos, 2 anos,
eu trabalhei na área de registro de medicamentos, né, na avaliação de tecnologia farmacêutica e controle de qualidade dos medicamentos, sim, basicamente aqueles que estavam à base de insumo farmacêutico ativo ou fármacos sintéticos, né, de origem sintética, onde a gente fazia análise dessa parte do dossiê de registro, né? Depois disso, então, eu comecei a minha formação como inspetora de boas práticas de fabricação e tive a oportunidade, um convite para ir trabalhar um tempo na assessoria da GMED. Nesse período, eu acabei me apaixonando mais ainda pela área e acabei conseguindo uma remoção para Coins, que é a área em que eu tenho muito prazer e satisfação de trabalhar. Eu gosto bastante de lá, sou suspeita para falar da área. Né? Dentro da Coins, né, depois que eu cheguei lá, a gente trabalhou, a gente foi, né, a gente não só faz inspeções, mas a gente também passa por auditorias, né? Então, para os colegas que estão aí hoje da indústria, que de repente estão escutando, pensar, esse povo aí, né? A gente também tem nossos momentos de auditados, e o que é legal, né? Até para a gente saber como vocês se sentem nessa outra posição. E a Anvisa, ela conseguiu, em 2018, né, manter o status de equivalência com os controles da União Europeia para insumos farmacêuticos, né? Inicialmente, a Anvisa conseguiu esse status de equivalência regulatória para a regulação de insumos farmacêuticos ativos em 2013, 2014. Em 2013, ela passou pela primeira auditoria. E foi, então, classificada com um país com equivalência regulatória, né, para insumo farmacêutico ativo. E, então, em 2018, a agência foi novamente auditada pela União Europeia, com o objetivo de avaliar o marco regulatório aplicável para insumos farmacêuticos ativos no período de 2014 até 2018. Né? E a gente, graças a Deus, obteve sucesso nessa auditoria. E o que é para a gente muito importante, né? Principalmente a gente algumas vezes se refere como mercado regulado, né? Na verdade, para o setor industrial, né? Para os produtores de insumo farmacêutico ativo nacional, poderem exportar esses insumos para a União Europeia, né? São poucos os países que têm esse reconhecimento pela União Europeia de equivalência regulatória hoje. Além do Brasil, né, fora da União Europeia, se eu não me engano, são mais 5 países que têm esse status de equivalência regulatória com a União Europeia hoje no mundo. E isso facilita muito para a exportação. Então, por isso, para a gente considera como uma conquista, como algo bastante importante, porque isso possibilita e facilita também o crescimento das nossas farmoquímicas, né? Falando mais uma vez agora, então, de um organismo internacional, né? Agora que está em voga agora, né? Que se fala todo momento nas associações de indústria farmacêutica e na Anvisa, a respeito da entrada na área de medicamentos, claro, né? A gente, insumos farmacêuticos, que as outras áreas, claro, têm seus comitês, têm seus fóruns também. Dessa troca de experiência dentro do PICS, né? Que é o Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme. O Brasil, ele se candidatou, né, para participar, para conseguir aderir ao PICS, né, o esquema PICS, e a gente foi auditado em 2019. Também a gente passou pela auditoria deles, vieram uma equipe de 4 inspetores do PICS, né, de países membros do PICS, para poder se fazer essa auditoria aqui. E, na verdade, essa auditoria ela foi no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.
Então, foi uma auditoria que veio para verificar como era feito o trabalho dos inspetores, tanto da Anvisa, como dos inspetores também de vigilância sanitária estadual ou municipal, dependendo, porque cada estado trabalha de uma forma, né? Em alguns é delegado para o município também fazer essas atividades de inspeção de boas práticas de fabricação, mas isso são raras exceções em que isso ocorre. Normalmente é Estado e Anvisa que faz essas inspeções em fabricantes de medicamentos. Então, a gente veio ser auditado para verificar essa possibilidade, então, de equivalência regulatória, de harmonização com o PIX, né? Seria realizada uma reunião, gente, agora em abril, né, que estava prevista a reunião, em que ia ser apresentado o relatório, né, de auditoria dessa auditoria do PIX, aqui realizada na Anvisa e no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, mas por causa da pandemia, né, ela foi adiada, né, eles resolveram por bem adiar. Então, ainda o resultado oficial da aceitação do Brasil no PIX ainda não foi dado, mas a gente já teve alguma sinalização positiva nesse sentido. Então, a gente acredita, sim, que o Brasil vai ser um país membro do PIX também, o que é extremamente importante para a gente, para a agência e também para o setor produtivo do nosso país, à medida que, como membro do PIX, a gente pretende ter harmonização, né? Um dos objetivos do PIX, um dos principais, eu coloquei aqui os principais, seria a harmonização regulatória, né? De boas práticas de fabricação, de boas práticas de distribuição de medicamentos e insumos farmacêuticos, né? Principalmente de medicamentos, né? Treinamento das autoridades reguladoras e sanitárias, né? Dos inspetores, que são atividades essenciais dentro desse trabalho do PIX, né? E toda essa atividade no sentido de convergência para que os requisitos regulatórios, né, eles sejam o mais próximos possíveis dentro dos países membros, o que facilita, então, a entrada desses produtos nesses países à medida de que você tem requisitos regulatórios próximos, né? Você acredita que trabalhos vão ser realizados de forma similar e vão ser o mesmo nível de exigência que se espera dentro de cada uma dessas indústrias, o que possibilita não só o desenvolvimento, como também a exportação e importação de produtos. Num momento inicial, né, o PIX ele é visto apenas como um acordo de cooperação, então a gente vai poder ter informações também direto de algumas agências regulatórias que são também países que são membros do PIX, né? E isso é bastante importante para a gente avaliar, né, fazer uma avaliação de risco daquelas empresas que realmente precisariam ser inspecionadas pela Anvisa antes de uma concessão, de um registro de um medicamento, por exemplo, para boas partes de fabricação, e aquelas em que, de repente, pela atividade de convergência regulatória, pelo histórico dela, precisaria, às vezes, só de uma inspeção inicial e que o monitoramento não precisasse ser feito por inspeções em loco pela agência, né? O que economiza também recurso, né? Então, todas as ações, não só da Anvisa, mas mundiais, são nesse sentido hoje. Como eu tinha falado com vocês, né, eu trabalho dentro da COINS, né, que é a Coordenação de Inspeção e Fiscalização de Fabricantes de Medicamentos, na verdade, biológicos, produtos biológicos e insumos farmacêuticos. E dentro dessa nossa área, né, eu citei aqui, só por curiosidade, se for o caso, eu posso compartilhar com vocês também a apresentação, posso disponibilizar para o professor André, eu não sei se tem como disponibilizar isso para quem tiver interesse. A nossa principal base para as ações relacionadas a inspeções de boas práticas de fabricação, elas são, então, a Lei 6360, de 76, a RD 79, de 2013, que fala de processo de fabricação, a RDC 69 de 2014, que são as boas práticas de fabricação de insumos farmacêuticos ativos, a RDC 318 de 2019,
que fala tanto de estudo de estabilidade de medicamentos como de insumos farmacêuticos, que não está colocado aqui, agora que eu percebi isso. A RDC 166 de 2017, validação de métodos analíticos, a 301 de 2019, que traz as diretrizes gerais de boas práticas de fabricação de medicamentos e que já está alinhada com a normativa do PIX, que foi uma das ações que a Anvisa teve antes dessa auditoria, no sentido de facilitar a nossa entrada e adesão para o PIX. Então, foram feitas uma série de discussões da gerência geral, né, da agência, com o setor regulado, com as entidades de classe dessas indústrias farmacêuticas que seriam diretamente afetadas, para divulgar as informações, as mudanças que viriam a ocorrer, né, os prazos que seriam dados, para que isso também pudesse ser feito de uma forma adequada, para que nossas indústrias conseguissem também acompanhar isso e possibilitar, né, também uma maior adesão e interesse das empresas a partir do momento que elas percebem como isso é importante, né? Porque hoje a gente tem, claro, aqui dentro do país, tanto grandes multinacionais, como a gente também tem empresas de pequeno porte, né? Então é importante ter essas discussões e levar essas informações para que todos saibam que, na verdade, essa harmonização ela traz ganhos, né? Também para o setor produtivo. Aí eu coloquei aqui, gente, só alguns slidezinhos para dar uma exemplificada para vocês do que eu trabalho que a gente faz hoje dentro da Coins, né? Dentro da Coins, dentro das nossas atividades, a gente tem desde resposta, né, ao setor regulado e também a população, de uma forma geral. A gente tem uma comunicação via SAT, né, que é Serviço de Atendimento da Anvisa, onde a gente recebe, tira algumas dúvidas, recebe denúncias, né? Para a gente é um canal bastante importante, o SAT, a ouvidoria, para recebimento de denúncia e apuração de irregularidade, pode estar ligados. No nosso caso, a gente recebe aquelas ligadas a produtos biológicos e insumos farmacêuticos, para que a gente possa planejar, então, inspeções de fiscalização, para que a gente possa verificar se existe algum problema no produto, de repente promover o recolhimento daquele produto, e também identificação de produto falsificado. Então, para a gente é um canal bastante importante esse SAT e essa ouvidoria. Então, a gente tem esse trabalho relacionado a SAT e ouvidoria, a gente tem um trabalho relacionado às inspeções de boas práticas de fabricação, né? Nas inspeções de boas práticas de fabricação, na verdade, a gente vai para as empresas, né? E hoje remotamente, né? Mas deixa para lá esse pequeno detalhe. A gente vai então nas empresas e a gente faz então uma atividade de revisão de documentos, inspeção de áreas produtivas, né? Controle de qualidade, almoxarifado, né? Toda a parte de fabricação mesmo de medicamento e de insumo farmacêutico, para a gente ver se aquela empresa ela atende os requisitos mínimos estabelecidos pelas legislações vigentes, né, de boas práticas de fabricação. Se vocês forem abrir, por exemplo, essa RDC que eu citei para vocês, a 301 de 2019, que traz as regras de boas práticas de fabricação de medicamentos e as INs relacionadas, as instruções normativas, vocês vão ver que o conteúdo é bastante extenso, porque as empresas têm que trabalhar, né? Que o diga o colega o Gustavo, que vai falar um pouco aí a respeito do trabalho dele em assuntos regulatórios. Mas é uma área extremamente interessante. Eu, sinceramente, eu gosto muito da atividade de inspeção de boas práticas de fabricação, porque, ao contrário do registro, onde a gente faz, que é um trabalho extremamente importante, claro, não estou desmerecendo de forma alguma o registro, eu acho uma atividade essencial, importantíssima, porque eles fazem análise de produto por produto, para ver se os requisitos mínimos ali estão sendo estabelecidos para aquela empresa, para produzir aquele medicamento, para que ele tenha, dentro da área que eu trabalhei, né, que ele tenha condições de manter a mesma qualidade daquele produto
que foi apresentado, que foi utilizado para fazer o teste de bioequivalência, no caso do medicamento genérico similar, ou que foi utilizado, por exemplo, para poder fazer, né, os estudos clínicos ali, que teve sua qualidade, sua segurança, sua eficácia comprovada, né? Então, é um trabalho que é um trabalho incrível, é um trabalho muito legal. Mas é um trabalho que os colegas, eles revisam esse material, esse dossiê de registro, e emitem as exigências com os questionamentos para poder esclarecer, pedindo testes adicionais, pedindo informações adicionais. E aí a empresa recebe tem um tempo, claro, para responder essas exigências, me desculpem, e feita a análise novamente para ver se aquele produto tem condições de ser concedido registro ou não, né? Na área de fiscalização e inspeção, ele tem mais a ver com o meu perfil, no sentido de que as ações são mais rápidas. A gente revisa uma série de documentos antes, as informações que a gente tem de histórico da empresa, relatórios anteriores, o que tem de notificação daqueles produtos daquela empresa, né, se já é uma empresa que comercializa aqui no país, se teve publicação de recolhimento, todas as informações que a gente coleta, estuda aquilo, vê, para traçar a estratégia de inspeção naquela empresa, e a gente vai fazer esses questionamentos à medida que a gente vai vendo como é produzido, como é feito o trabalho ali dentro, e vai tendo as respostas naquele momento, na maior parte das vezes. E é tomada uma decisão quase que ao final daquela inspeção, porque à medida que a gente vai revisando os documentos, a gente vai inspecionando as áreas, né, a gente faz reuniões com a empresa de acompanhamento, normalmente no início do dia seguinte, né, no dia posterior a cada dia de inspeção, e a gente discute quais pontos que a gente não considera adequado, até para abrir para a empresa a possibilidade dela falar, olha, eu não faço tal coisa como vocês esperavam, mas eu tenho tais medidas de mitigação, eu faço esse controle de tal forma, né, e a gente avalia se aquilo também atende ou não. Então, tem uma troca bastante grande entre os inspetores e as empresas, né? Então, é um trabalho que eu acho sempre super legal, gosto mesmo, sou suspeita. E, ao final, a gente faz reunião, né, de encerramento, a gente fala com as empresas normalmente o que a gente achou ali de inadequado, algum ponto positivo, mas normalmente mais relacionado as possibilidades de melhoria que a gente enxergou ou as não conformidades, que é quando uma empresa não atende a algum determinado requisito de regulação, né, do nosso arcabouço regulatório. E depois disso, então, a gente elabora um relatório de inspeção que vai embasar a decisão a respeito de uma publicação de um certificado de boas práticas de fabricação ou indeferimento, né, o não aceite ou não publicação desse certificado de boas práticas. Então, tanto o deferimento no certificado de boas práticas de fabricação como o indeferimento, eles são publicados, né, no Diário Oficial da União. Normalmente, as equipes inspetoras são compostas de, no mínimo, 12 inspetores, né? As durações são, normalmente, 5 dias, né? Dependendo da complexidade e do número de linhas fabris que a gente vai inspecionar. Né? O escopo, normalmente, são todos elementos de boas práticas de fabricação, mas a gente pode, dependendo do andamento da inspeção, a gente pode, de repente, focar mais em algum ponto, ou com base no nosso planejamento anterior, das informações que a gente recolheu anteriormente, ver em que áreas que existe maior chance de encontrar algum tipo de deficiência, né? Não no sentido de punir aquela empresa, mas no sentido de ver o risco que isso pode causar para o produto, né? E, consequentemente, o risco que pode causar para a saúde de quem vai fazer a utilização daquele medicamento, né? Ou do insumo, ou da gente pensar de uma forma final, né? Na saúde de quem vai utilizar aquele medicamento, o usuário do medicamento. Porque mesmo quando a gente fala do insumo farmacêutico, ele vai ser utilizado na produção de medicamento, né? Hoje, no Brasil, a Anvisa, né, a COINS, que é a coordenação que eu trabalho, ela acompanha todas as inspeções de boas práticas de fabricação das indústrias produtoras de insumos farmacêuticos ativos no país. Né? Então, todas as inspeções de boas práticas de fabricação de insumo,
existe pelo menos um dos membros da equipe de inspeção vai ser um inspetor, um especialista da COINS, né? Para medicamentos, em alguns estados, até pelo acordo nosso com a União Europeia, né, de ter essa equivalência regulatória, isso foi estabelecido, até o momento é assim que funciona. E para medicamentos, em alguns estados, é descentralizada essa inspeção de boas práticas de fabricação, então está sob a responsabilidade do Estado, que pode pedir nosso apoio ou não, né, para realização das inspeções ali. E em alguns estados, essas inspeções elas não são descentralizadas, né, por não ter pessoas que tenham capacitação relacionada para poder fazer atividade, por exemplo. Então, nesse caso, a equipe inspetora é da Anvisa, né? É só da Anvisa. Como eu já tinha falado com vocês, a gente faz essas reuniões de acompanhamento durante as inspeções, né? E sempre a empresa ela apresenta para a gente, algumas vezes, os pontos dela para poder sanar, esclarecer as não conformidades que a gente observou ali, né? Hoje, né, no final das inspeções, a gente elabora, normalmente entrega classificadas como críticas maiores ou menores, de acordo com a gravidade, né, e com o risco que essas não conformidades, que esse não atendimento a determinado requisito legal, ele pode causar para o produto, né, e na saúde, principalmente na saúde de quem for utilizar esse produto, né? Então, essa classificação de não conformidades, ela é com base no risco relacionado a essa existência desse problema, desse não atendimento da legislação, o que ele pode causar em quem vai estar utilizando aquele medicamento no final, né? Então, com base nisso que a gente tem a definição dessas não conformidades, né? E a gente tem um procedimento que estabelece isso dentro do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, né? A gente tem um GT, né, um grupo de trabalho de padronização, de harmonização das ações de vigilância sanitária relacionadas às inspeções de boas práticas de fabricação de insumos, medicamentos, produtos para a saúde, cosméticos e saneantes, dentro da Anvisa. E dentro desse grupo de trabalho, inclusive, eu sou integrante dele, mas eu sou nesse grupo de trabalho, eu sou representante da COINS, né, que é a coordenação que eu trabalho. Então, nele é que a gente faz as discussões a respeito dos procedimentos, das alterações de legislação que a gente está prevendo, as discussões com os demais entes do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária relacionadas a boas práticas de fabricação e as atividades de inspeção sanitária, seja ela essa de boas práticas, seja ela de fiscalização, né? Então, a gente tem esse intercâmbio ali. E aí, com os representantes, como eu falei com vocês, tripartite, né? Então, a gente tem representantes também dentro desse GT da CNVS, também das vigilâncias sanitárias estaduais e das vigilâncias sanitárias municipais que têm atividade de inspeção de boas práticas de fabricação de medicamentos delegadas para eles. Mas, como eu falei com vocês, isso é raridade. Hoje, no Brasil, se eu não me engano, os únicos estados que têm essa descentralização para a inspeção de boas práticas de fabricação descentralizada para o município é o estado de São Paulo, e onde principalmente a Covisa, que faz esse trabalho em São Paulo, capital, e o estado do Paraná também tem essa descentralização para município, que alguns municípios fazem também as inspeções ali locais, mas sempre com participação também da vigilância estadual. No caso de insumos, como eu falei com vocês, sempre a Anvisa está presente. Normalmente a Anvisa, e para aqueles estados em que a gente tem inspetor de boas práticas de fabricação de insumos capacitados, a gente tem participação também do estado. Então, a gente comunica, né, entrega o formulário de não conformidades para a empresa, né, normalmente na reunião de encerramento, ou até 3 dias após o encerramento, o retorno da Anvisa para a inspeção. E, a partir daí, a empresa apresenta para a gente, então, um plano de ação, o que ela pretende fazer, né, para corrigir aquelas falhas, para impedir que aquele erro ele volte a acontecer, ou que ele tenha problemas generalizados relacionados àquele tipo de falha que foi detectada, né? Depois disso, então, a gente
faz avaliação desse plano de ação da empresa, para dizer que ele vai ser adequado ou não, e depois disso, então, a gente emite o relatório de inspeção, com base, então, nas não conformidades que a gente detectou, de toda a documentação avaliada, das áreas que a gente visitou, né? Essas informações são compiladas, junto com a informação a respeito do aceite ou não do plano de ação da empresa, e a gente faz, então, a classificação desse estabelecimento fabricante, né? De acordo, então, com o plano de ação e o tipo de informação que a gente obteve ali, né? Então, quando a gente não detecta nenhuma não conformidade ou se a empresa, né, ela apresenta um plano de ação adequado para sanar, né, com um tempo adequado para sanar todas as não conformidades ali, sem causar um risco, né, iminente ali para a saúde da população, de forma adequada, ela mesma, de forma voluntária, ela toma as ações, a gente classifica essa empresa como uma empresa AVI, ou ação voluntária indicada. Então, no caso da empresa que teve não conformidades e ela mesma, através do seu plano de ação, ela consegue estabelecer quais seriam as ações adequadas em tempo hábil para poder impedir que seja causado um risco grave para a saúde da população utilizar aquele tipo de produto, né, que vai desde o recolhimento, a interdição de uma linha, a suspensão de fabricação de um determinado produto, ou a suspensão temporária até que determinada atividade ou correção seja realizada, ou simplesmente uma melhoria de uma área, às vezes uma alteração de um procedimento, às vezes um treinamento, né? São várias ações que podem ser realizadas, na verdade, para sanar, né? E dependendo do tipo ali de não conformidade, e se a empresa é capaz de elaborar esse plano de ação robusto e propor ações adequadas para fazer isso, ela é classificada como AVI. Se ela não tem nenhuma não conformidade detectada, né, ela não apresentou ali não foi durante a inspeção, durante esse tempo de revisão de documentação e visita às áreas, não foi detectado nenhum problema que precisasse de uma que impactasse ali, que descumprisse algum requisito regulatório que fosse identificado, essa empresa é classificada como sem ação indicada, ou SAI, hoje. E caso a empresa com não conformidades detectadas durante uma inspeção de boas práticas, ela apresentasse algum problema, né, a gente classifica essa empresa e que o plano de ação dela não seja capaz de mitigar os riscos relacionados a esse problema, não são adequados para poder mitigar os riscos, para impedir que aquele tipo de problema volte a ocorrer, para fazer as adequações necessárias, né? Quando a gente faz essa análise do plano de ação e a gente não percebe essa consistência, essa robustez para atender isso, aí essa empresa, então, ela é classificada como AOD, e a Anvisa, então, ela toma uma ação oficial, normalmente, que pode ser determinar a suspensão de uma linha, pode ser determinar o recolhimento de um produto, pode ser interdição dessa empresa, né? Interdição de uma área produtiva. Então, pode ser várias ações diferentes, ou simplesmente, se não for o caso de tomar uma ação nesse sentido, de impedir a fabricação, a gente simplesmente vai dizer para ela, olha, não é esse o caminho deveria ser esse, mas como planos, né, a gente percebeu que o sistema dela de qualidade não foi capaz, né, de gestão da qualidade, capaz de determinar, estabelecer um plano de ação adequado, a gente classifica essa empresa como uma empresa AOD, né? Esse tipo de classificação, ele, na verdade, foi feito também no sentido de se alinhar também com o PIX, né? Que ele também tem classificações nesse sentido. Eu dei um foco maior, gente, para essas inspeções de boas práticas de fabricação, né? Para vocês terem uma ideia em geral, falei um pouco de vigilância sanitária SUS, que eu não sabia exatamente quem a gente iria encontrar por aqui, né? De que período, que seria a maioria das pessoas que iam estar assistindo. Mas, como eu falei com vocês, a gente também tem atividade de fiscalização, né? Então, a gente recebe denúncias, né, por várias vias, às vezes por SAT, por ouvidoria, e-mail, às vezes chega também no e-mail da gerência geral, né?
ou às vezes chega algum alerta internacional sobre algum produto falsificado que está circulando, que foi detectado, por exemplo, ou algum consumidor de um determinado produto, ele entra em contato com a gente, informa que foi detectado um tipo de problema. Às vezes, um próprio hospital comunica de algum produto que está com alguma característica inadequada, às vezes, um blister de comprimido que vem com o comprimido faltando, embalagem de medicamento que falta bula, um produto que deveria vir numa seringa preenchida que vem sem agulha, um produto que de repente vem com partícula, né, um produto injetável que poderia de repente ter algum indício, alguma partícula ali que a gente às vezes não sabe se é uma contaminação microbiana ou se de repente é uma outra partícula que não, de fato, não deveria estar ali. Então, quando a gente recebe esse tipo de informação, a gente faz, então, uma investigação relacionada àquilo para ver quais ações que teriam que ser tomadas, né? Algumas vezes a própria empresa detecta o problema, informa para a Anvisa e ela mesma proativamente toma as ações necessárias, né? Que é o mais adequado. E em algumas outras vezes a gente sabe por outros canais, né? Ou durante uma própria inspeção de boas práticas a gente detecta determinado tipo de problema, né? Seja por análise de reclamação de clientes, seja por ver alguma coisa acontecendo ali em loco, na hora, na linha de produção, seja por revisão de outros tipos de documento. E a gente, então, vai fazer essas atividades de fiscalização, né? Que pode ser através de uma inspeção, que pode ser através da análise dessa documentação que a gente tem relacionada de suporte, que pode ser também através de tomada de amostras desses medicamentos ou insumos no comércio ou na própria indústria, e levar, por exemplo, para uma análise de fiscalização, uma análise fiscal dentro de um laboratório, dentro do nosso Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Como falei, a gente tem também os laboratórios de referência, né? Fazer uma análise fiscal lá também, mas não é a única forma, né? E a partir daí tomar as ações sempre no sentido de mitigar os riscos que podem causar aquele problema, podem causar a saúde de quem vai utilizar aquele produto. Então, algumas ações, algumas vezes a gente vai ter que determinar um recolhimento de um produto, por exemplo, suspensão de uso, por exemplo, não aquelas outras, como eu disse também, de interdição de linhas, suspensão de fabricação. Em alguns outros casos, não. A gente simplesmente suspende uma propaganda, pede que seja, né, solicita uma alteração ou que não seja vinculada a mais determinado tipo de informação, né? Então, podem ser ações também mais simples, também relacionadas nesse sentido, de que esses produtos eles sempre atendam aquelas condições que foram estabelecidas ali no processo de registro, que são aquelas que são verificadas, que são adequadas para que aquele produto seja seguro e eficaz e ele mantenha a sua qualidade, né, durante essa sua vida de prateleira, de forma a manter seguro quem vai fazer a utilização desse tipo de produto, né? De uma forma geral, gente, esse é o trabalho que a gente faz lá hoje. Né, a gente analisa as petições também, analisa relatórios de algumas que a gente tem, por exemplo, uma cooperação com o Mercosul, né? Então a gente analisa também relatórios de medicamentos para insumo farmacêutico, a gente não tem esse acordo de cooperação, de algumas agências regulatórias do Mercosul, por exemplo, para ver se vai ser concedida a certificação, né, de boas práticas daquele produto, que é um requisito inicial para que seja feito hoje o registro de um medicamento dentro do país, que essa planta fabril ela tenha um certificado de boas práticas de fabricação emitido pela Anvisa, né? Então a gente faz também esse tipo de análise, as inspeções, essa interface, como falei com vocês, através de SAT ouvidoria, reuniões com o setor regulado através do parlatório, para esclarecimento pontuais, às vezes a respeito de legislação, discussões sobre alguns problemas ou situações que são encontrados, para que a gente encontre sempre o melhor caminho. É um trabalho que eu gosto demais, porque a gente está sempre sendo desafiado,
né, a estudar mais, a procurar saber mais da nossa legislação, da legislação dos outros países, modelos aplicados em outros lugares, para sempre buscar uma melhoria no nosso modelo também. E também, de uma forma geral, pensando como farmacêutica idealista que sou, dentro do SUS, contribuir, mesmo que de uma forma pequena, né, dentro das possibilidades que a gente tem, né, dentro de cada um ali, para a saúde da população do nosso país, né. Bem, era isso que eu tinha que falar. Eu agradeço muito pela atenção de todos que conseguiram ficar até agora ouvindo minha falazada. E agradeço muito pelo convite. Numa próxima oportunidade, caso queiram, posso contar comigo, Laftec. E caso exista alguma pergunta, eu acredito que eu estourei o tempo, né? Estou atrapalhando o próximo colega. Foi um prazer falar com vocês, né? E eu agradeço muito pela oportunidade e pela possibilidade de participação. Boa noite a todos. Oi, Celi, boa noite. A gente agradece pela sua participação. Nós tivemos 6 perguntas aqui no chat. Aí eu vou ler as perguntinhas para você, tá bom? Tá certo. A primeira pergunta foi, eles perguntaram qual que é o processo para entrar na Anvisa. Aí até responderam no chat que é através do concurso, mas para complementar, a gente gostaria de saber se você pode falar um pouco sobre o processo do concurso, se tem algum por vir. Então, gente, como eu falei com vocês, esse corpo técnico, quando a gente fala 2.000 servidores, a gente tem aí especialista, analista, técnico em regulação, técnico administrativo. Eu não sei dizer exatamente quantos especialistas são hoje, porque eu acredito que a maioria das pessoas, né, tem interesse para fazer o concurso, se for o caso de especialista ou técnico, não sei. Mas existe um pedido, sim, da Anvisa, no Ministério do Planejamento, para abertura de vaga, que foi protocolado em 2018. É sempre lento, gente. Só Jesus salva. Existiu o primeiro concurso da Anvisa, ele foi realizado em 2004. A primeira turma da Anvisa, apesar da Anvisa ter sido criada em 99, né? Os primeiros servidores eles foram cedidos do Ministério da Saúde para a Anvisa. Né, o quadro que a gente chama hoje de quadro específico, né? Eles não são funcionários de carreira da agência, né? Eles foram cedidos do Ministério da Saúde, mas contribuem demais e foi a galera que levantou a agência, né? Então, teve esse concurso em 2005, depois a segunda seleção para especialista, ela só foi ocorrer em 2013, foi essa seleção que eu fiz, e a gente entrou em 2014. Existe esse pedido desde 2018, e a gente teve um dessalto muito grande do número de servidores, tanto de especialista, como analista, como técnico, no ano passado e nesse ano, por causa da reforma administrativa. Então, muita gente com medo, que já tinha tempo para aposentar, pediu aposentadoria. Então, as áreas ficaram ainda mais desfalcadas e ninguém esperava isso nesse momento. Então, o pedido e a necessidade existem. Né? A gente não sabe, porque precisa, claro, da autorização do Ministério do Planejamento, né, do governo federal, do executivo aprovar isso, mas eu espero de coração, e toda a agência, na verdade, espera, que aconteça em breve, sim, uma seleção. Né? De toda forma, nessa seleção, além da prova teórica, né, gente, que tem... Gente, nossa, cai quase curso de farmácia. Eu vou comentar aqui isso. Cai praticamente o curso inteiro, mas tudo bem. Cai bastante coisa do curso da gente, da área de química, dependendo para que área a pessoa vai tentar. Né? Muita coisa de SUS, né, de vigilância sanitária, direito constitucional, direito administrativo, noções gerais, na verdade, não é uma coisa muito aprofundada, mas é uma coisa que a gente consegue aprender, eu consegui. Então, vocês também conseguem, com certeza. A prova de português e inglês são fechadas, mas são bem pesadinhas. E redação, normalmente a prova discursiva, eu acho que foram 2 ou 3 temas dentro do nosso escopo, né, do edital. Eles escolheram 3 temas para trabalhar também a parte de dissertação.
E, além disso, tinha pontuação também por experiência, né, na área, né, que então podia ser tanto dentro de uma indústria farmacêutica, dentro de atividade de docência relacionada a um curso desse, dentro de uma farmácia, de um laboratório de uma farmoquímica, de um laboratório de equivalência farmacêutica, todo esse tipo de experiência era contado, né? E prova de título também. Então, mestrado, doutorado, tudo isso ganhava também os pontinhos. Então, para quem tiver interesse, pode sim estudando, se preparando, trabalhando, que tudo conta ponto e tudo ajuda no final. E toda experiência que a gente tem e a troca, né, a gente vê de pessoas com experiências diferentes lá dentro, a gente vê que agrega demais. Então, com certeza, a gente espera que ocorra logo e por favor, venham sim, gente, trabalhar com a gente. A nossa próxima pergunta é como a Anvisa atua na propaganda e publicidade? Ela controla o conteúdo, a forma como ocorre a propaganda de algum certo medicamento? Lá são estabelecidos quais são os requisitos, como pode ser feita esse tipo de propaganda, né, de uma forma geral. E, inclusive, é estabelecido, por exemplo, que, caso vocês vejam, gente, denuncie na própria página também, pode mandar denúncia para a gente também, site de ouvidoria, que não pode, por exemplo, um medicamento controlado ser vendido, por exemplo, numa página de Facebook, não pode ser vendido, por exemplo, no Mercado Livre, né? Esse tipo de produto não pode ser vendido nessas plataformas de venda, tipo Americanas, OLX, e às vezes a gente encontra isso, né? É a mesma equipe que faz a parte de inspeção e faz a parte de fiscalização de uma forma geral. Então, na parte de fiscalização, a gente, principalmente quando a gente é acionado, quando a gente recebe algum tipo de reclamação, muitas vezes, infelizmente, a gente não consegue fazer essa busca ativa, né? E a gente acaba tendo que priorizar, né? Principalmente em cima das denúncias. Mas é um trabalho que a gente faz sim e que é bastante interessante. Então, acaba sendo mais nesse sentido, né? Quando a gente recebe essas denúncias e acaba, algumas vezes, a gente mesmo vê alguma coisa na televisão, a gente mesmo denuncia lá dentro e a gente mesmo faz essa busca. Acontece também. Mas nesse sentido. E produto irregular, né? Que tem alguns produtos também sem registro, que o pessoal adora colocar o símbolo, às vezes, da Anvisa e fala que é autorizado, que tem registro, e vender um monte de palhaçada aí, prometendo cura para 1000 coisas que não resolvem, que só às vezes causam danos para a saúde do usuário. A nossa terceira pergunta é: hoje, quem é responsável pelas propriedades intelectual é o INPI. Já a Anvisa é responsável pelos medicamentos e IFA no país. Num provável medicamento inovador, quem dará o direito de patente? A patente não é nossa, né? A patente, quem vai dar realmente é o INPE. A Anvisa, na verdade, ela faz a análise, né? A gente faz a inspeção de boas práticas de fabricação, a análise de segurança e eficácia daquele produto, né? A análise da qualidade daquele produto, toda essa verificação desses testes, faz depois a vigilância sanitária, monitoramento daquele produto no mercado, né? Seja através de reações adversas que às vezes são recebidas pela área de farmacovigilância, por exemplo, ou seja através de denúncias que a gente recebe mesmo com possíveis problemas do medicamento relacionados à qualidade. Mas a parte de propriedade intelectual mesmo, quem determina não é a gente, não somos nós que fazemos, nós só fazemos essa análise para ver se o produto estaria adequado para segurança, qualidade e eficácia para ser utilizado pela população aqui dentro do país. Também perguntaram se existe um departamento entre as duas agências para a melhor decisão dos pedidos, ou se tem uma agência que tem uma soberania sobre a outra. Não. A Anvisa é uma autarquia, como eu falei, ela é independente, né, administrativamente, então eles não têm soberania sobre a gente, graças a Deus, nem a gente sobre eles, né? Mas existe sim uma coordenação que é chamada de COP, que é a Coordenação de Propriedade Intelectual, que está dentro da GGMed, que é a área de registro, que eu falei com vocês, de medicamento, produtos biológicos e insumos farmacêuticos. E essa COP, ela faz sim essa interface
com o pessoal a respeito da propriedade intelectual, né, e das patentes. Perguntaram também quais são os principais desafios de atuação farmacêutica frente à Anvisa. Para um servidor da Anvisa, como farmacêutico, atuar, ou para quem está fora? O desafio nosso como farmacêutico lá dentro? Isso. Olha, eu acho, né, falando de forma rápida, sem pensar muito, que é ponderar até onde existe risco para a saúde quando a gente detecta, por exemplo, um problema, um não cumprimento de um requisito regulatório num determinado fabricante de medicamento e insumo, e até onde ele pode afetar a saúde de quem vai utilizar aquele tipo de produto. Porque a todo momento, para tomar as decisões da gente, a gente tem que ponderar isso, né? Porque às vezes a gente encontra uma série de não conformidades, que são coisas que podem sim causar um problema no produto, mas que às vezes o dano para quem faria a utilização não seria, né? Que dano, quando a gente fala, a gente pode estar falando desde morte ou de um problema grave de saúde que venha causar, como um dano temporário, que às vezes seria uma dor de cabeça, né, um desconforto, um sabor desagradável, né? Então ou uma falta de informação, que às vezes poderia levar a algum erro de medicação. Então a gente sempre está fazendo esse balanço de risco, né? E acompanhando a tecnologia, que sempre está evoluindo, o pessoal sempre está inventando uma formulação nova aí, tem o pessoal de desenvolvimento farmacotécnico que vai falar. A forma de pensar e a forma de trabalhar de cada empresa, que é sempre diferente quando a gente fala de sistema de garantia de qualidade, a forma de organizar e trabalhar com esses documentos, entender a lógica deles, ter abertura para escutar o racional de cada um, né? Quando o que é exposto é diferente do que era esperado, para ver se aquilo também pode atender e ser adequado, né? Para atingir o final que todo mundo quer, que é ter produto de qualidade segura e eficaz no mercado. A nossa sexta pergunta, eles pediram para você falar um pouco sobre a questão das vacinas contra o Covid-19 e como que funciona a aprovação das mesmas. Então, gente, é uma pergunta que é bastante comum, eu devia até ter falado isso, hein? Numa próxima apresentação eu vou já colocar isso. Para que a gente tenha um registro aprovado dentro do país na Anvisa, é necessário primeiro que uma empresa peticione, né, esse pedido de registro. Então, inicialmente, uma empresa interessada em comercializar esse produto no país, ela tem que trazer esse dossiê contendo as informações necessárias para que a gente faça essa avaliação de segurança, eficácia e qualidade desse tipo de produto que ela pretende comercializar aqui, para que possa ser liberado isso para a população. Hoje, a gente tem teste aqui no Brasil, já autorizados pela GGMed, né, que é a área de registro. Então, na verdade, não é que o medicamento está registrado, mas é porque dentro da área de registro de medicamentos, a gente tem uma coordenação que cuida de pesquisa clínica, que é chamada de COPEC. E a COPEC, ela faz a avaliação dos estudos clínicos, os protocolos de estudo clínico de um produto para que um determinado estudo clínico seja realizado dentro do nosso país. Então, a COPEC ela avaliou e aprovou, né, para que fosse realizado o estudo clínico com a vacina chinesa, como a gente sabe que está sendo realizado multicentro aqui, caso dê certo, né, o Instituto Butantan vai produzir essa vacina aqui dentro do país. A gente espera que dê certo, e até agora, né, os resultados preliminares têm se mostrado positivos. E a vacina da AstraZeneca, né, que é a de Oxford, com parceria com o Biomanguinhos, ela também está sendo testada nesse momento também no Brasil, e também, claro, previamente foi aprovado esse protocolo de estudo clínico junto à COPEC, na Anvisa, a GGMed está acompanhando isso de perto, né? É esperado que o resultado, a gente tenha resultados preliminares aí em novembro. A Fiocruz, eu soube há pouco, que eles já pretendem começar a produzir, já vão começar a receber insumo agora em outubro, né? Em novembro eles já pretendem produzir isso, eles já têm certificado de boas práticas de fabricação, né? Butantan também, para as áreas onde eles pretendem produzir isso. A Anvisa está acompanhando de perto isso, todos esses prazos, inclusive vai acompanhar também, vai ajudar nessa transferência de tecnologia, mesmo porque se trata de um laboratório público e de interesse para o país inteiro, né?
Então, isso está sendo priorizado, sim, é o foco agora da Anvisa principal nesse momento, é isso. E a gente espera, assim como você, gente, eu também quero voltar à vida normal, a gente espera que tenha sucesso, sim, essas vacinas. Até o momento, elas mostram resultados promissores, e a gente tem muita esperança que ano que vem a gente tenha essa vacina, sim, no país, e a gente consiga uma vacinação em massa, com a graça de Deus. Ai, que ótimo, uma notícia muito boa aí pra gente. E a nossa última pergunta é: ter fluência em mais de uma língua além do português e inglês é importante no trabalho da Anvisa? É diferencial. O português e o inglês é muito importante, né? Até por isso que eu acredito que a prova, a última, tenha sido bem puxada de inglês, ela não estava bem puxadinha. E vários colegas também, todo mundo relatou isso, de uma forma geral. Mas é porque a agência, ela aceita hoje, sem tradução juramentada, documentos que estejam em inglês e espanhol, né? Além do português. Então, para a documentação de registro, a gente recebe muita documentação lá em inglês e espanhol. Para a área de boas práticas de fabricação, a gente recebe muita documentação também em inglês e espanhol. Né? Quando é outra língua, né, os certificados eles têm que ser juramentados, a tradução, e os demais documentos não, pode ser tradução livre, né, mesmo porque tradução juramentada fica extremamente cara, né, mas é complicado. É claro que é um facilitador, né, o mínimo para ir para a área lá de inspeção é que tem o inglês, né, além do português. Mas é desejável, sim, que tenha o espanhol, né? Temos vários, o meu espanhol não é fluente, gente, admito. Mas até agora tem dado muito certo, só com o inglês. Mas para leitura, sim, mas para conversação não é maravilhoso, gente, preciso melhorar. Estamos cuidando disso. Mas acaba que para comunicação até hoje eu não tive nenhum problema em relação a isso. A gente tem alguns colegas, sim, que falam francês fluentemente, tem um outro que fala alemão, algum outro tem umas coisas mais exóticas, tem um que fala russo, mas é claro que é extremamente legal quando você vai fazer a inspeção num país e você sabe aquela língua, porque você vai ver aquela documentação original naquele idioma, né? O FDA hoje, ele exige que toda a documentação do sistema de qualidade de qualquer empresa que ele inspecione, ela esteja também em inglês. Então, quando a gente vai para um outro país que não seja de língua inglesa e que não seja uma multinacional, é muito comum a gente encontrar também documentação em inglês. Isso é raro, por exemplo, na China. É uma coisa mais problemática. Mas eu acho que no futuro, né, até no sentido de convergência, existe essa tendência de que sejam passados também para de sistema de qualidade, pelo menos, seja passado para inglês, né, a documentação de uma forma geral. Mas as multinacionais, a maioria trabalha com documentação na língua materna e naquela língua do país e também na versão em inglês. Então, isso facilita muito, né? Mas nem sempre é possível, né? Por exemplo, eu acho que não tem nenhum colega lá que fala, por exemplo, mandarim, né? Japonês, infelizmente, não temos, né? Mas é claro que isso facilita comunicação sempre. Mas não é requisito para entrar na agência e não é eliminatório para poder ir lá. E para registro, como eu falei, né, as demais documentações que entram na agência só podem entrar ou inglês, ou espanhol, ou português. As outras línguas têm que ter tradução. Então, Luicele, essas foram as perguntas que fizeram lá no chat. Mais uma vez, a gente agradece a sua participação, a sua palestra incrível, que possamos contar com você nas próximas vezes. É isso, é só entrar em contato. Obrigada, Marina. Parabéns, gente, pela atitude. Desculpa, próximos colegas, por ter atrasado vocês. Prazer, obrigada. Obrigada a você.